O futebol é um esporte transformador, onde tudo é possível e nem sempre o melhor vence, independente da força do mais forte contra o mais fraco. E quando isso acontece, entra para a história de muitos clubes. Porém, quando a vitória se transforma em título, eterniza mais ainda o feito. E o modesto Leicester conseguiu. No vídeo de hoje, vamos trazer a história do time que quebrou todas as bancas e desbancou os gigantes United, Liverpool, City, Arsenal e muitos outros. Ficou interessado em saber um pouco mais? Então vem que eu te conto tudo. Nos últimos tempos, tem sido mais difícil para os times que estão fora do Big Six, que é composto por Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, vencerem a Premier League. Apesar de que o Tottenham não ganha muito tempo também. E existem muitos motivos para isso, e dentre eles a absurda diferença do orçamento entre os gigantes ingleses e as equipes de menor expressão. Se historicamente nunca foi fácil enfrentar times como Liverpool e United, a injeção de grana de bilionários no futebol da Inglaterra, tendo nos dias de hoje o Chelsea e o Manchester City como os principais beneficiados, traz ainda mais dificuldade para quem tem menos dinheiro para a temporada. E é por isso que o feito recente do Leicester na temporada de 2015-2016 está para sempre na história do futebol, como um dos mais épicos de todos os tempos. Sim, a pequena equipe da cidade de mesmo nome conseguiu superar os milionários clubes ingleses e ser campeão da Premier League, considerada por muitos como o melhor e maior campeonato nacional do mundo. É como se o Avaí ou o Juventude ganhassem o Campeonato Brasileiro nos dias de hoje. Mas como isso é possível? Durante a história, nós já vimos vários e vários azarões e desacreditados conquistarem vitórias e títulos improváveis. E com a evolução do futebol, tem sido mais difícil vermos os mais fracos vencendo as competições mais difíceis. E entre elas, está para muitos o mais difícil e competitivo campeonato, que é a Premier League. Um campeonato que reúne muitos dos melhores jogadores do mundo, com os times mais ricos, além, claro, da competitividade e dificuldade de um campeonato onde dificilmente vemos um poder como aconteceu com a Juventus, por exemplo, no campeonato italiano, que emplacou 9 nacionais seguidos. Durante suas décadas de competição, algumas zebras marcaram época na Premier League, mas uma das mais incríveis histórias, e talvez a maior, foi escrita na temporada 2015-2016, por um time de uma cidade de 340 mil habitantes, que no início do campeonato daquele ano era apenas o quarto elenco menos valioso do torneio, e na frente apenas dos times que vieram da segunda divisão, e sendo também um dos maiores candidatos a cair para a segunda divisão, cujo artilheiro hoje, atualmente com 36 anos, aos 23 ainda jogava na 7ª divisão do campeonato inglês, e com um simpático técnico, que mesmo renomado, só aos 64 anos venceria o seu primeiro campeonato nacional. Porém, aquela temporada parecia estar escrita para que o Leicester fosse campeão, e nós vamos dar alguns pontos aqui que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre toda essa história. Nas primeiras 10 rodadas, o time teve um aproveitamento acima do esperado, somando 19 dos 30 pontos possíveis, mais do que contava para um clube em que teoria lutaria contra o rebaixamento. Para uma equipe de menor expressão e pouca condição financeira, vencer um time grande e estruturado, existe a necessidade de ser perfeito, ou quase isso em campo. Algo bastante alcançável no futebol em 90 ou 180 minutos, principalmente em jogos de mata-mata. Mas aí que tá, o Leicester fez o que foi mais improvável ainda, pois era uma competição longa, por pontos corridos, e que premia a regularidade. Por exemplo, na temporada 2018-2019, o Liverpool fez incríveis 97 pontos e não foi campeão, perdendo para o City, que fez mais incríveis 98. Por essas e outras que muitos classificaram aquela conquista da Premier League do Leicester como o maior feito da história do futebol. Ah, e claro, se você está curtindo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal, isso ajuda bastante a gente. Para bater de frente com o Big Six, o técnico italiano na época, o Claudio Ranieri, montou um time no 4-4-2, um esquema clássico e já consagrado no futebol, mas que causou muito impacto e casou perfeitamente ao estilo dos jogadores daquele time. O entendimento dos jogadores também foi bastante rápido, o que ajudou o time do Leicester a sempre estar na briga pelas primeiras colocações. Em campo, o futebol era muito reativo.
À espera dos adversários, o Leicester tinha as duas linhas de 4, de defensores e de meias, bem compactadas e fortes na marcação. Para se ter uma ideia, foram 1.610 desarmes da equipe nas 38 rodadas disputadas. Segundo o jornal britânico The Telegraph, o número, que resultou em uma média de cerca de 42 desarmes por partida, demonstra a disposição e vontade daquele time para marcar, e é muito, mas muito superior ao de qualquer adversário na temporada. Foram 200 desarmes a mais do que o segundo colocado. Sem um elenco vasto e turbinado como os rivais do Big Six, os Foxes, como são chamados, contavam com 11 jogadores que eram essenciais, ou seja, a escalação foi bastante repetida ao longo da temporada e as trocas vieram somente em casos necessários, como lesões e suspensões. A equipe campeã tinha como base, no gol Kasper Schmeichel, Simpson, Morgan, Hutch e Fuchs, N'Golo Kanté, Drinkwater, Albrighton, Mahrez, Okazaki e Vardy. No meio de campo, a grande surpresa foi o francês N'Golo Kanté. Hoje no Chelsea e futuro campeão mundial, o volante era o motor da equipe, corria de área a área, como gostam os ingleses. Além de ser muito efetivo no desarme, conseguia armar contra-ataques e se apresentar aos homens de ataque, com competência e muito fôlego. O sucesso em campo o fez chegar aos Blues e o coloca atualmente como um dos melhores da posição no futebol mundial. E já no ataque, Mahrez e Vardy funcionaram de forma perfeita e com muita velocidade nos contra-ataques, principal arma ofensiva do Leicester. O primeiro, o ponta-direita, hoje no Manchester City, já mostrava muita habilidade e rapidez e fazia boas tabelas com os companheiros de ataque. Já Jamie Vardy, por sua vez, caiu como uma luva nesse sistema, já que não é um centroavante totalmente fixo, de área, e explora bem a velocidade. E naquela época ele explorou muito bem. E uma menção também bem importante ao goleiro Schmeichel, que com defesas sensacionais salvou o clube em diversas oportunidades. E todo esse conjunto fez toda a diferença. E dessa forma, sólido atrás e cirúrgico e rápido na frente, o Leicester segurou muitas vezes os seus adversários pelo placar mínimo de 1-0. Naquele momento, na temporada 15-16, o título da Premier League do Leicester foi uma surpresa por também se contrapor ao futebol ofensivo, de posse de bola, estabelecido como padrão pelo Barcelona de Pep Guardiola. Muito pragmático e mais próximo aos times da década de 80, 90, até começo dos anos 2000, o Leicester serviu de oposição ao estilo de jogo da moda e levando de volta muitos fãs que viveram o futebol nessa época. E falando um pouco dos confrontos, a história do campeão Leicester foi resumida de jogo a jogo, e os mais memoráveis podem ser classificados o 2-1 no Chelsea no primeiro turno, o 2-0 sobre o Liverpool, com 2 de Vardy, o 3-1 fora de casa contra o Manchester City e que abriu 6 pontos do então concorrente, o sofrido e necessário 1-0 no Norwich, o gol de bicicleta do Okazaki no 1-0 sobre o Newcastle, um jogo muito duro, a grande festa no 4-0 sobre o Swansea, e sem Vardy, o time provou também que tinha um ataque poderoso, e o aproximou mais ainda do título. E por fim, mas não menos importante, o clássico 1-1 em casa contra o Manchester United, que confirmou e garantiu o título inglês para o time, o primeiro de sua história. Sem sombra de dúvidas, essa foi uma campanha histórica de um time na mais difícil competição nacional do mundo. Mas a pergunta que fica é, será que algum outro clube vai conseguir tal feito? Ou será que o Leicester vai conseguir fazer isso de novo? E não só na Premier League, mas também no futebol brasileiro, por exemplo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham e quem vocês acham que pode surpreender daqui pra frente. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e deixem algumas sugestões aqui nos comentários de ideias e temas que vocês gostariam que a gente trouxesse nos próximos vídeos. Muito obrigado mesmo a todo mundo e semana que vem tem mais. É isso, valeu, fui!